Eu ainda lembro do cheiro da manhã na rocinha. Café passado na hora, pão amanhecido na chapa, o rádio do vizinho sussurrando forró baixo para não acordar a viela. O sol tímido batia nas roupas estendidas e o vento que subia do morro trazia o cheiro da terra úmida com um restinho de noite. Eu penteava o cabelo do meu filho na cozinha. Ele ria alto, daquele jeito que enchia a casa de luz, como se o céu coubesse inteiro no peito dele. O uniforme azul claro, a mochila com um chaveiro de cruz que a madrinha deu. "Mãe, hoje eu vou no gol", ele disse, com a boca suja de manteiga, os olhos acesos. Eu ajeitei a gola, dei um beijo na testa, e a vida parecia normal. Parecia. A primeira coisa foi um estalo seco. Depois outro, e outro, e outro, como se alguém rasgasse o céu com ferro quente. O rádio morreu numa chiadeira. O vento prendeu a respiração. E eu também. Tiro, pensei, mas não pensei. Meu corpo pensou por mim. A gente aprende esse idioma sem querer. O barulho vinha em ondas, subindo e descendo o beco, batendo nas paredes, ricocheteando nos telhados de zinco. O ar cheirou a pólvora e poeira. O cachorro do vizinho sumiu num latido raso. Alguém gritou meu nome. Eu puxei meu filho pelos ombros. "No chão, Gabriel, agora!" Ele me olhou do alto dos seus 8 anos, mais assustado com minha voz do que com o mundo lá fora. "Mãe", ele disse, só isso. E então o tempo se rasgou. Eu não vi a bala. Ninguém vê. Eu ouvi o vidro estalar como gelo dentro do copo e senti o ar mudar. Um vento cortado, um sussurro de ferro. Meu filho cambaleou um passo bobo, como quem lembra que deixou o caderno no sofá. A cabeça dele bateu no meu ombro, leve, leve demais. Um fiapo de vermelho apareceu na camisa, como se alguém desenhasse um caminho com caneta. "Não", eu disse, e minha boca não me obedeceu. "Não, não." O corpo dele ficou mole, o olhar se apagando como luz de vela que perde a brisa. Eu deitei no chão abraçando o meu menino, enquanto o mundo gritava em estilhaços lá fora. A minha mão tentou tampar, cobrir, segurar a vida com os dedos. "Fala comigo, filho, fala comigo." Ele não falou. O corredor virou um túnel. As paredes viraram pedra. Eu levantava e caía, cada passo um soco no peito. As pessoas diziam coisas e eu não entendia, como se debaixo d'água. "Calma, Ana, calma." Mas eu já não morava no meu nome, eu morava no nome dele. O chão ficou longo, muito longo. A viela ficou comprida e torta, cheia de sombras, cheia de mãos que tentavam ajudar. "Tá vivo? Tá vivo?" Alguém abriu caminho, alguém xingou, alguém rezou alto uma ave-maria atropelada. Eu só tinha força nos braços. Eu carreguei meu filho como quem carrega um altar. O rosto dele encostado no meu, gelando rápido demais. O sangue dele na minha roupa, na minha boca, porque eu beijei sua testa como se beijo fosse remédio. Tiro ainda comia o céu. Eu gritava por dentro. Por fora, só silêncio. Na esquina, uma senhora abriu o portão. "Corre, minha filha, corre!" Um homem que eu nunca vi pegou a mochila do Gabriel e saiu na frente, abrindo espaço entre o medo e a vontade de ajudar. "Desce, desce!" A rocinha toda cabe num abraço quando precisa. As pernas tremiam, mas o peito fazia barulho suficiente para empurrar o mundo. O sol cruel batia no meu rosto. O suor escorria ardendo nos olhos, misturando com lágrimas que eu nem sentia cair. Eu só falava o nome dele, repetia como um salmo: "Gabriel, Gabriel, Gabriel." O nome dele era um pedido. Era uma corda atirada para o céu. O carro parou no meio da rua, uma porta abriu, alguém gritou: "Entra!" Eu entrei. A sirene que eu ouvia era o meu coração. Cada quebra-mola parecia tempo perdido, cada semáforo um convite à blasfêmia. Eu olhava o rosto dele e tentava achar a minha infância ali. A primeira vez que ele disse mãe. O dia que aprendeu a andar, a mania de dormir com o pé para fora do lençol. Tentei achar qualquer coisa que me fizesse acreditar que aquilo não estava acontecendo. "Filho, olha para mim." Os olhos dele, meio abertos, me mostraram um mar que eu não conhecia. Eu apertei mais forte. "Jesus, não leva meu filho.
Jesus, olha para mim. Uma oração sem poesia, um grito sem som. A minha fé naquele banco amassado, entre sacolas, poeira e pressa. No hospital, o corredor cheirava a desinfetante e urgência. Uma luz branca me feriu os olhos. As pessoas corriam de um lado para o outro, e eu era a única parada no meio da tempestade, como uma pedra afogada. Espera aqui, me disseram, e arrancaram o meu menino dos meus braços como quem arranca uma raiz da terra. Eu fiquei com as mãos vazias, pesadas, inúteis. Eu fiquei com a roupa suja de vermelho e o coração nu no centro do peito. Um banco duro, gelado, um relógio que zombava de mim, tic-tac, tic-tac, como se tempo fosse uma coisa que se conta. Eu não sabia contar aquele tempo. Eu só sabia doer. As paredes tinham o barulho de respirações alheias, choros miúdos, telefones tocando, passos corridos. Eu pus a mão na boca para não me desmontar ali mesmo. Senti o gosto do sal, da poeira, da rua, da pólvora. O mundo inteiro morava naquele gosto. Deus, se o Senhor tá aí, me ouve agora. Eu não sou boa de palavras, não estudei, não sei rezar bonito, mas eu sei amar. E eu amo esse menino com tudo que eu tenho. Me dá ele de volta. Por favor. O por favor saiu pequeno, ridículo diante do tamanho do meu pedido. Um médico passou rápido, uma prancheta, um jaleco que não olhou nos meus olhos. Eu me levantei. Moço, meu filho. Minha voz quebrou. Por favor. Me puseram numa sala pequena, um cubo de silêncio. A lâmpada zumbia alto demais. A cadeira era uma provocação. Senta. Eu sentei. O relógio no meu pulso batia um tambor descompassado. Eu queria quebrar tudo, mas não tinha forças. Eu queria dormir por 1 ano, mas não tinha coragem. Eu queria morrer, mas não podia. Eu só podia esperar. E então a porta abriu. O rosto do médico era um mapa que eu não queria ler. A boca dele se mexia, mexia, e as palavras demoravam a chegar, como pássaros cansados. Nós fizemos tudo. Eu ouvi tudo, antes de ouvir o resto. Não resistiu. 2 palavras, 2 pedras. Eu caí e não caí. Fiquei parada por fora e desabei por dentro. O corpo não sabia o que fazer, a alma também não. O mundo ficou longe, muito longe. Alguém me segurou, alguém disse força. Força é palavra de quem não conhece o abismo. Eu desci o abismo, e lá embaixo eu encontrei o meu nome arrancado da boca. Eu gritei. Não sei quanto tempo. Um grito que não saiu pelos ouvidos de ninguém, mas deve ter rasgado o céu. Eles me deixaram vê-lo. Pouco tempo. Como se houvesse medida possível para o amor. Entrei no quarto gelado, cheiro de álcool, máquina calada, lençol branco demais. O meu menino estava ali, quieto demais. Parecia dormindo, de um jeito que me dava raiva, porque eu queria acordá-lo e brigar com Deus no mesmo abraço. A ponta dos dedos dele estava pálida. O cabelo, bagunçado, sem o gel que ele gostava de passar para ir para a escola. Eu encostei minha testa na dele. Estava frio. Eu sussurrei o nome dele mais uma vez, como quem chama a maré. Nada. O vazio respondeu. Eu apertei a cruz do chaveiro contra o peito do Gabriel e fiquei sem ar. Senhor, eu não aceito. Eu falei calmo, sem grito, com todo o fogo guardado. Eu não aceito. E aí algo aconteceu. Eu não vou enfeitar, não vou aumentar. Vou dizer como foi, com a simplicidade de quem quase não tinha mais voz. O ar no quarto mudou. Não foi vento, foi densidade. Foi como se a sala ficasse mais cheia do que deveria, como quando entra muita gente num lugar pequeno, mas sem barulho, sem movimento. A luz, aquela luz fria de hospital, pareceu ficar mais branca, mais funda, como se atravessasse o lençol e voltasse com alguma coisa que eu não sabia nomear. A minha pele arrepiou. Meu corpo inteiro virou ouvido. Eu encostei os dedos na bochecha dele e, por um instante, juro, senti um calorzinho de volta. Tão breve que poderia ser invenção. Eu puxei o ar como quem puxa a vida por uma corda. Gabriel, meu amor. Nada. E ainda assim, tudo. No fundo do meu peito,
um silêncio diferente. Não o silêncio do corredor, não o silêncio do medo. Um silêncio cheio de presença, como se alguém ficasse de pé atrás de mim sem fazer barulho, sem tocar, mas pesando a sala com uma paz que não combinava com a morte. Eu sabia que não estava sozinha. Eu não via ninguém. Eu não ouvia nada. Mas eu sabia. A minha boca se abriu sozinha e eu disse baixinho, quase sem querer: "Fala comigo, Deus. Se o Senhor está aqui, fala comigo." A palavra "aqui" ficou presa na garganta como um nó e desfez num choro mansinho. Eu não pedi um milagre bonito. Eu pedi qualquer coisa. Um sinal torto, um sopro, uma faísca. Eu encostei a orelha no peito do meu filho como quem encosta numa parede para ouvir o vizinho. E então algo cortou o tempo, não com barulho, mas com certeza. Você acredita que Deus ainda fala assim? Você já sentiu a presença dele quando tudo parecia perdido? Se você acredita que Deus ainda salva, escreva: "Eu creio." Porque o que aconteceu nos segundos seguintes, eu não estava pronta para ver. O corpo do Gabriel estava ali, quieto. A máquina muda. A enfermeira parada na porta com os olhos marejados. Tudo ao redor parecia suspenso, como se o ar tivesse esquecido de se mover. Eu continuei com a cabeça encostada no peito dele, num gesto de quem não aceita, de quem ainda espera ouvir um coração responder. O mundo inteiro cabia naquele silêncio. E foi aí que ouvi. Não era uma voz de fora. Era de dentro, mas não era minha. Era suave, firme. Parecia atravessar o ar e ao mesmo tempo vir de muito longe, como se nascesse dentro do próprio silêncio. Ele ainda não terminou o que veio fazer. Abri os olhos e juro que o ar da sala parecia vibrar. A luz fria do hospital ficou mais branca, como se ganhasse peso, consistência. As sombras sumiram das paredes. O cheiro do álcool desapareceu e entrou um perfume leve, como de flor molhada depois da chuva. Eu olhei ao redor. Ninguém. A enfermeira já tinha saído, talvez para me deixar sozinha. Só eu, o meu filho e aquele ar que respirava por conta própria. Toquei o rosto dele de novo. Estava frio, sim, mas não tanto quanto antes. Era como se a pele resistisse, como se houvesse algo lutando para voltar. Eu fechei os olhos e murmurei: "Senhor, se é o Senhor, eu aceito. Mas me mostra o que quer dizer com isso. Me mostra." Meu corpo inteiro arrepiou. A luz ficou mais intensa. Não machucava os olhos, mas penetrava até a alma. Era como se alguém abrisse uma janela invisível para o céu. Eu não via forma humana, mas sentia algo. Uma presença que não precisava ser vista. Senti um calor percorrer minhas mãos, subindo até o peito, e o coração começou a bater descompassado, como se quisesse correr antes de entender o que acontecia. "Não temas, eu também sou mãe." As palavras vieram como um sussurro que não deixava dúvidas. Eu comecei a chorar, mas não era mais o mesmo choro de antes. Era um choro calmo, cheio de paz. E então, sem aviso, o corpo do Gabriel deu um pequeno espasmo. Eu recuei, assustada, sem saber se era imaginação. Não, não pode ser," murmurei. Mas foi. Os dedos dele se mexeram. Um movimento pequeno, mas suficiente para me fazer cair de joelhos. Eu gritei o nome dele com tudo que tinha. "Gabriel!" Por um instante, o tempo parou de novo, e a respiração que eu não ouvia há minutos, talvez horas, voltou, fraca, mas voltou. O peito dele subiu, desceu, subiu outra vez. Meu corpo inteiro tremeu. Eu apertei a mão dele e senti o sangue quente de novo. "Deus, o que está acontecendo?" O monitor cardíaco deu um bip fraco, hesitante, depois outro e outro. Uma enfermeira entrou correndo, gritando algo que eu não conseguia entender. Médicos apareceram, gente falando alto, mandando eu sair. Mas eu fiquei. Um deles me empurrou de leve. "Senhora, por favor." "Não, ele respirou." Eles olharam o monitor, depois para mim, depois para o menino. Um deles, o mais velho, tirou os óculos, esfregou o rosto e balançou a cabeça, sem palavras. "Isso não é possível," murmurou. Mas era. Eu vi.
e eu sentia que não era obra humana. Fui afastada para fora da sala, mas não chorei mais. Eu só encostei na parede e deixei o corpo tremer sozinho. As pernas mal me seguravam, mas eu estava leve, como se o chão tivesse desaparecido. O barulho dos passos, das vozes, dos aparelhos, tudo misturado, e no meio daquilo, uma certeza. Deus estava ali. As lágrimas agora eram quentes e doces. Eu só repetia: obrigada, obrigada, obrigada. Aquela presença ainda estava perto, e eu sabia que ele não tinha terminado de falar. As portas da sala abriram de novo. O médico saiu, ofegante, com o rosto pálido. Senhora, nós não entendemos. O menino estava morto, sem pulso. E agora ele está voltando. O que a senhora fez? Eu só pedi para Deus não levar. Ele me olhou como quem tenta decifrar o impossível. Continue pedindo, então. E entrou de volta. As horas seguintes foram um borrão de fé e espanto. Gente orando, gente chorando, gente dizendo que era milagre. Eu não sabia o que era, só sabia que meu menino estava ali, respirando outra vez. E dentro de mim, a mesma voz que me fez ficar em pé quando tudo tinha acabado, voltou a sussurrar. Não é só por ele, é por todos que vão ouvir essa história. Você acredita que Deus ainda pode virar o impossível em vida? Já sentiu uma presença que não se explica, mas te dá paz? Se já viveu algo que só pode ser obra de Deus, comente agora. Eu vivi um milagre. Porque o que Gabriel me contou quando abriu os olhos mudou o que eu acredito sobre o céu, a morte e o amor. Quando as pálpebras dele começaram a se mover, eu achei que era engano. Um reflexo, talvez. Algo que o corpo faz antes de partir de vez. Mas não era. A respiração veio de leve, depois mais forte, como se o ar estivesse lembrando o caminho de volta. O monitor cardíaco começou a piscar num compasso novo, irregular, vivo. Os médicos se entreolharam, sem saber o que fazer. Uma enfermeira levou as mãos ao rosto e começou a chorar. E eu só conseguia repetir o nome dele, baixinho, como quem tem medo de acordar um sonho. Gabriel, meu amor, volta para mim. Ele tossiu 2 vezes e então abriu os olhos. Nunca vou esquecer aquele olhar. Era o mesmo menino, mas não era. Os olhos dele, sempre castanhos, tinham um brilho diferente. Pareciam guardar um reflexo de alguma coisa que eu não via, como se o céu tivesse deixado um rastro dentro deles. Ele me olhou com calma, como se me conhecesse e ao mesmo tempo me visse pela primeira vez. Mãe, ele sussurrou. E chorou. Os médicos recuaram, alguns saíram da sala, outros ficaram parados, atônitos. Impossível, murmurou um deles, com a prancheta tremendo nas mãos. Mas eu não ouvi o resto. Eu só abracei meu filho e senti o coração dele batendo junto do meu, descompassado, quente, real. Eu tô aqui, filho, eu tô aqui. Ele respirava com dificuldade. E mesmo assim, sorriu. Mãe, eu vi ele. Viu quem, meu amor? Um homem de branco, e ele sabia o meu nome. Eu gelei. A sala ficou menor, o tempo se dobrou. Um homem? Ele assentiu, o rosto iluminado por algo que não vinha das lâmpadas. Ele falou comigo. Disse que eu não podia ficar lá. Disse que a senhora pediu por mim e que eu precisava voltar, porque ainda tinha coisa para fazer. As palavras dele me atravessaram como uma espada. E onde você estava, Gabriel? Era bonito, mãe. Tinha uma luz grande e eu não sentia dor nenhuma. Só paz. Mas quando ouvi o seu choro, eu quis voltar, e ele deixou. O médico, parado à porta, caiu sentado numa cadeira. Isso é clinicamente inexplicável. Eu olhei para ele com uma serenidade que não vinha de mim. Não é para explicar, doutor. É para acreditar. O resto do dia foi um turbilhão. Pessoas vinham, queriam ver o menino que voltou. Alguns cochichavam, ressuscitou. Outros diziam, milagre. Mas eu não ligava para a palavra certa. Eu só sabia que Deus tinha ouvido. Horas depois, já à noite,
Quando tudo se acalmou, sentei ao lado dele no leito. As luzes do hospital eram mais brandas, o som das máquinas virava quase um canto. Você tá com medo, filho? Ele negou com a cabeça. Não, lá não tinha medo, só amor. E tinha alguém orando por mim o tempo todo. Eu ouvi a sua voz, mãe. E quando o homem de branco me mostrou o caminho de volta, ele sorriu. Disse: o amor dela me alcançou. O amor dela me alcançou. Essas palavras ficaram ecoando em mim. Foi aí que eu entendi que Deus não mede oração pelo tamanho, nem pela beleza das palavras, mas pela dor que vem junto. A minha dor tinha atravessado o céu. No dia seguinte, uma psicóloga veio conversar. Ele pode ter tido uma experiência de quase morte. É comum em casos de parada cardíaca. Eu agradeci, mas dentro de mim uma voz dizia: não foi quase, foi além. Durante os dias que se seguiram, Gabriel contou mais coisas. Falou de uma escada de luz, de vozes cantando, de crianças brincando num campo que parecia sem fim. Falou que viu uma mulher chorando e o homem de branco dizendo para ela: acalma o coração, ele vai voltar. Eu chorei, porque era eu. E ele viu. Ele viu o momento em que eu pedi a Deus para não levá-lo. Como ele poderia saber disso? Cada palavra do meu filho era um lembrete de que há mais entre o céu e a terra do que nossos olhos conseguem enxergar. E no meio da incredulidade dos outros, eu só sabia agradecer. Deus tinha me devolvido o que o mundo tentou tirar. Na primeira noite em casa, o som dos tiros ainda ecoava lá fora. Mas dentro de mim, o medo tinha outro som, o som da fé. Enquanto ele dormia, eu o observava, e a cada respiração dele eu dizia um obrigada pelo hoje, pelo milagre, pela presença. E olhando para aquele menino, pensei: quantas vezes a gente acha que Deus está calado, quando na verdade Ele só está esperando o nosso grito mais sincero? Você já gritou para o céu e achou que ninguém te ouviu? Já teve um momento em que a única palavra possível era por favor? Se já sentiu Deus responder quando tudo parecia acabado, escreva nos comentários. Ele me ouviu. Porque o que aconteceu depois disso, quando o Gabriel contou o motivo de ter voltado, me mostrou que o milagre não era só sobre vida ou morte. Era sobre propósito. E o que ele disse a seguir mudou tudo. As noites no hospital já tinham virado uma rotina. Eu dormia sentada, segurando a mão dele, como se tivesse medo que o céu mudasse de ideia e viesse buscá-lo de volta. Mas o Gabriel parecia tranquilo, como quem carrega um segredo grande demais para a idade. Às vezes ficava olhando para o teto, sorrindo sozinho, como se visse o que eu não via. Uma madrugada, ele me chamou. Mãe, você tá acordada? Tô, meu amor. O que foi? Eu preciso te contar uma coisa, mas promete que não vai ter medo. Senti um arrepio subindo pelas costas. Não vou, filho. Pode falar. Ele virou o rosto para mim e os olhos dele brilhavam como duas velas acesas no escuro. Mãe, quando eu estava lá, eu vi uma cidade de luz. E tinha crianças brincando, rindo, e todo mundo parecia feliz. Mas o homem de branco me levou até um portão muito grande. Lá, ele me mostrou um monte de gente chorando. Tinha uma mulher ajoelhada, com a mão no coração. Era a senhora. As lágrimas vieram antes das palavras. E o que ele disse, filho? Ele disse: ela precisa ver o que eu faço com a dor. Aquelas palavras me atravessaram como fogo. Ele continuou: o homem me mostrou o que acontecia quando a gente ora. Era como se as palavras virassem luz e subissem, e cada luz acendia uma estrela nova. E ele disse: o mundo é escuro, mas quando uma mãe ora, o céu ganha cor. Eu segurei forte a mão dele. E depois ele falou que eu tinha que voltar, que tinha gente na favela que achava que Deus não entra lá, e que eu precisava dizer para eles que ele entra sim. Que ele está em cada beco, em cada barraco e até no meio do tiroteio. Ele disse que o amor dele não tem medo de bala. Fiquei muda.
Aquele menino de 8 anos estava dizendo o que nenhum adulto tinha coragem de acreditar. O amor de Deus não tem medo de bala. Repete isso na sua mente por um instante. E ele te disse mais alguma coisa? Gabriel respirou fundo. Disse que eu ia crescer e ajudar as pessoas a acreditarem de novo. Disse que quando eu falar do que vi, quem ouvir vai sentir o mesmo calor que a senhora sentiu no quarto. Fechei os olhos. Senti o mesmo calor de novo, vindo do nada, envolvendo a gente. Um tipo de paz que não se explica. E ele te disse o nome dele? Sim. A voz do Gabriel virou um sussurro. Ele disse: Eu sou o caminho. Meu corpo inteiro arrepiou. Jesus! Meu filho tinha visto Jesus. Fiquei em silêncio por longos segundos, tentando segurar o pranto. Não era tristeza, era reverência. Eu me ajoelhei ao lado da cama, sem palavras. O Gabriel esticou a mão e colocou sobre minha cabeça, com um gesto inocente, como quem ora. Mãe, ele disse que você também tem um propósito. Disse para você não esconder o que aconteceu, para contar para o mundo. O coração batia tão forte que parecia ecoar no chão do hospital. Mas, filho, ninguém vai acreditar. Não precisa, mãe. Só precisa ouvir. Aquela frase me libertou. Não era sobre convencer. Era sobre testemunhar. Não era sobre provar o milagre. Era sobre viver como quem o carrega. Nos dias seguintes, cada enfermeira que entrava no quarto saía diferente. Algumas choravam, outras queriam ouvir o que o menino tinha para contar. Uma delas disse: Eu nunca vi uma coisa assim. Eu ia desistir da fé hoje, antes de vir para o plantão. E o Gabriel respondeu simples: Então, foi por isso que ele me mandou voltar. Era como se a presença que eu tinha sentido no quarto não tivesse ido embora. Cada pessoa que se aproximava sentia algo, um silêncio bom, uma paz que não combina com o hospital. E foi ali que entendi. O milagre não termina quando Deus devolve o que perdemos. Ele continua em cada pessoa tocada pela história. Cada olhar do Gabriel, cada palavra dele era um lembrete de que o amor divino pode atravessar a bala, o medo, a morte. Naquela noite, quando ficamos sozinhos outra vez, ele adormeceu segurando o crucifixo da mochila. Eu olhei para ele e murmurei: Senhor, se o propósito é contar, eu vou contar. Mesmo tremendo, mesmo sem saber como, eu vou contar. Fechei os olhos e pela primeira vez desde o dia do tiroteio, consegui dormir. No sonho, ouvi a mesma voz de antes, doce, firme, viva. Transforma a dor em mensagem. O mundo precisa ouvir o que o medo tenta calar. Quando acordei, o sol já entrava pela janela, dourando o rosto do meu menino. E eu soube. O céu tinha deixado um recado na terra. E se fosse você, o que faria com um milagre desses? Guardaria em silêncio? Ou contaria para transformar outras vidas? Se você também acredita que Deus age onde ninguém espera, comente agora. O amor dele não tem medo de bala. Porque o que aconteceu depois disso, quando voltamos para a comunidade, mostrou que o milagre não era só dentro do hospital. Era dentro das pessoas. O dia que voltamos para a Rocinha parecia outro mundo. O mesmo beco, os mesmos muros, os mesmos fios cruzando o céu. Mas nada era igual. O ar estava diferente. O silêncio, diferente. Até o barulho do rádio velho do vizinho parecia mais doce. As pessoas começaram a sair devagar das portas, olhando para a gente como quem vê uma lenda andando. É o menino que morreu, né? Disseram que voltou. Milagre, dona Ana, milagre mesmo? Eu não sabia o que responder. Só sorria e apertava a mão do Gabriel, que andava devagar, com a mesma mochila azul e o crucifixo pendurado. Ele olhava para cima, para o céu recortado pelos fios e dizia: Mãe, parece o mesmo céu de lá, só que mais azul. Aquela frase me quebrou e me curou ao mesmo tempo. A vizinhança inteira quis ver o menino. Gente que nunca se falava se cumprimentou. Homens que antes só sabiam gritar, agora cochichavam graças a Deus. O milagre não era só ter voltado à vida.
Era ver a favela respirar fé depois de tanto tempo sufocada pelo medo. Dias depois, um pastor local veio nos visitar. Ele chorou antes de conseguir falar qualquer palavra. Eu prego aqui há 20 anos e nunca vi tanta gente orando junto. Vocês não imaginam o que isso está gerando. E eu entendi que Deus tinha um plano que ia muito além de mim e do Gabriel. Naquela noite, a laje da Dona Conceição virou altar. As pessoas subiram com velas, com orações, com corações cansados e esperança remendada. Não tinha microfone, não tinha palanque. Tinha fé, pura, crua, suada. E quando o Gabriel pegou o microfone emprestado do vizinho e começou a falar, o morro inteiro pareceu parar para escutar. Ele começou simples. Eu vi Jesus. O silêncio ficou denso. Ele me disse que o amor dele entra em todo lugar, que a gente pode achar que o morro é esquecido, mas o céu nunca esquece da gente. Algumas pessoas começaram a chorar, outras levantaram as mãos. Um homem gritou, "Glória a Deus!" E o eco dele subiu como fumaça. O menino continuou. Ele disse que onde o medo grita, a gente precisa responder com amor. Que cada tiro ouvido aqui embaixo é um pedido de oração que o céu ainda está esperando. As palavras dele eram simples, mas atravessavam como flecha. Era como se falasse com uma autoridade que não vinha da idade, nem da força, mas de algo que viu e ninguém mais viu. Eu fiquei olhando de longe, com o coração queimando no peito. Meu filho tinha se tornado o próprio testemunho. Depois daquele dia, algo mudou de vez. A guerra entre as facções não acabou, mas o silêncio entre os vizinhos acabou. Gente que se odiava se cumprimentava. Gente que não falava com Deus há anos voltou a dobrar o joelho. Uma moça que tinha perdido o irmão veio me abraçar e disse, "Dona Ana, quando seu menino falou, eu senti paz pela primeira vez desde que ele se foi." Eu abracei ela forte e sussurrei, "Deus não leva sem propósito. Às vezes, ele devolve para lembrar que a dor também é ferramenta." O Gabriel começou a desenhar. Desenhava luzes, crianças sorrindo e sempre no canto um homem de branco. Quando perguntei por quê, ele respondeu, para eu não esquecer o rosto dele. Uma tarde ele me perguntou, "Mãe, o que eu posso fazer para agradecer?" E eu disse, "Vivendo e amando as pessoas daqui, como Jesus ama a gente." Ele sorriu e saiu para jogar bola com os meninos. O riso dele voltou a encher a rua. O som que antes era de tiros, agora era de bola batendo no muro e crianças rindo. Às vezes eu ficava só observando da janela, com o coração transbordando. Pensei em quantas vezes a gente pede para Deus mudar o mundo e Ele começa mudando a gente. O milagre não foi só a vida devolvida. Foi a fé renascendo em cada esquina. Foi a esperança entrando pelas janelas abertas. Foi o morro inteiro lembrando que, mesmo quando o céu parece mudo, Deus ainda fala na língua da dor e responde com amor. E naquele mesmo beco, onde a bala tinha atravessado o ar, eu vi uma nova cruz feita de madeira, colocada por um vizinho. Acima dela, alguém escreveu com tinta branca, "O amor venceu", e venceu mesmo. A gente começou a se reunir toda semana. Sem nome de igreja, sem placa, sem líder. Só gente simples agradecendo o que ainda tem e pedindo força para continuar. E eu contava a história. Sempre do mesmo jeito, com a mesma emoção, cada vez mais forte. E toda vez que alguém me dizia eu precisava ouvir isso, eu entendia, era por eles que o milagre tinha acontecido. E se você também já foi salvo de algo que parecia sem saída? Se um dia Deus te tirou de um beco escuro e te mostrou a luz, escreve nos comentários, "Eu sou prova viva do poder de Deus." Porque às vezes, o testemunho que você carrega é a esperança que alguém precisa para não desistir hoje. Mas o milagre ainda não tinha terminado. Naquela mesma semana, algo voltou a acontecer. Algo que me mostrou que o propósito de Deus ia ainda mais fundo. E o que ouvi naquela noite mudou tudo de novo. Naquela noite, depois da reunião na laje, o morro dormia mais silencioso do que nunca. A lua se escondia atrás dos prédios distantes e as luzes das casas piscavam,
uma a uma, como pequenas preces acesas no escuro. O Gabriel já dormia, abraçado no crucifixo, com um sorriso leve no rosto. E eu fiquei ali, sentada ao lado da janela, olhando para a rua. Foi quando senti de novo aquele mesmo ar que preenche o quarto, o mesmo silêncio cheio de presença, o mesmo perfume que não existe em lugar nenhum da terra. Fechei os olhos e não precisei ver para saber. Ele estava ali. Dessa vez, não com luz nem com voz audível. Era uma certeza que falava mais fundo que qualquer palavra. Eu só ouvi dentro de mim. Agora você entende. E eu entendi. Entendi que o milagre não foi só o meu filho ter voltado. Foi eu ter voltado também. Voltei a acreditar, voltei a amar, voltei a viver sem medo. Entendi que Deus não nos livra da dor. Ele entra nela com a gente. E quando tudo parece perdido, é lá, bem no meio do caos, que ele começa a escrever o propósito. Eu me lembrei do dia do tiroteio, do sangue, do desespero. E percebi. Aquele dia não foi o fim. Foi o início. O início da história que eu teria vergonha de contar se não fosse para a glória de Deus. O início da voz que ele plantou em mim para que o mundo soubesse que o amor dele atravessa qualquer inferno, até o das balas perdidas. Peguei o caderno velho do Gabriel e comecei a escrever. Cada palavra, cada lembrança, cada lágrima virava testemunho. Senhor, se é para isso que eu fiquei, então me usa. E a paz que desceu naquele instante não era deste mundo. Nos dias seguintes, o testemunho se espalhou. Gente de outros morros vinha só para ouvir. Reportagem, igreja, curiosos, descrentes. Todos queriam entender o que tinha acontecido, mas não havia explicação, só presença. E quanto mais eu contava, mais entendia. Deus não faz milagre para nos impressionar. Ele faz para nos transformar. O milagre é um chamado, não um espetáculo. Hoje, quando o Gabriel corre pelas ruas, o som que me assustava, o estampido seco dos tiros, ainda aparece de vez em quando. Mas agora, quando ouço, oro por quem atirou. Porque eu sei, ninguém atira se o coração não estiver ferido. E eu aprendi que a única bala capaz de mudar o mundo é a que vem do amor de Deus, disparada do perdão. Às vezes as pessoas me perguntam: Dona Ana, a senhora não tem medo que algo assim aconteça de novo? Eu sorrio. Medo eu tive quando achei que Deus não estava olhando. Agora eu sei que Ele nunca fecha os olhos. O tempo passou, mas o milagre continua vivo. Não nos jornais nem nas conversas curiosas. Vivo em mim. Vivo nele. Vivo em cada vizinho que ora antes de sair para trabalhar, em cada mãe que acredita que o filho pode voltar, em cada lágrima que vira oração. E se você me perguntar o que eu vi naquele dia, eu respondo sem hesitar. Eu vi Deus. Não com os olhos da carne, mas com o coração quebrado. Vi o amor dele transformar o meu luto em missão. E aprendi que a fé é isso, continuar andando quando o chão ainda está molhado de lágrimas. Às vezes, à noite, o Gabriel me chama para ver o céu. Olha, mãe, as estrelas, cada uma é uma oração. E eu acredito, porque foi uma oração que trouxe ele de volta. Então, se hoje você está ouvindo essa história com o coração pesado, achando que Deus te esqueceu, lembra, Ele ainda está escrevendo o final. Talvez o seu milagre ainda esteja a caminho. Talvez já tenha acontecido, mas você ainda não percebeu. Eu vi. E o que eu vi mudou tudo. Mudou o que eu creio, o que eu sinto, o que eu sou. E se essa história tocar o seu coração, é porque o mesmo Deus que atravessou a bala para salvar o meu filho quer atravessar o seu desespero para te salvar também. Se você acredita que Deus ainda faz milagres, escreva nos comentários. Deus ainda faz milagres. E guarde isso no coração. O amor dele não tem medo de bala. E nenhum beco é escuro demais para a luz do céu entrar.